Olá, pessoal. Dando continuidade ao, ao assunto aí de relações, ao capítulo 8 do livro do Rosen, ah, nós vamos acompanhar esses slides que tratam de fecho de relações. Sugiro que, se você ainda não viu o item 8.1, que é relações e suas propriedades, que dê uma olhada antes de acompanhar esses slides aqui. Primeiramente, deixa eu definir o que é um fecho de relações. Dado um conjunto A e uma relação R em A, e uma propriedade P, eu vou definir como esse S redondo RP como um conjunto de todas as relações T, tal que T possui a propriedade P e T contém R. Com isso eu posso definir o que é um fecho. Eu vou dizer que S é um fecho de P em relação a R, se S pertence a esse S redondo, SRP, e qualquer S' que esteja em SRP, S está contido ou igual a S'. Em outras palavras, tentando ser um pouquinho informal aqui, não muito preciso, mas para facilitar o entendimento desse conceito, o fecho é vamos dizer assim, o que a gente complementa na função R para ela ter a propriedade P. E o que eu quero, e a gente vai ver que em muitos momentos a gente vai querer isso aqui, a gente vai ter o seguinte problema. Dado um conjunto A e uma relação R em A, eu quero determinar o fecho de R em relação à propriedade P. Bom, claro, se existir, né? A gente vai ver que pelo menos um caso aqui que a gente vai estudar, que isso aí não existe, não faz sentido procurar um fecho. Mas vamos começar aqui com o nosso fecho reflexivo. O fecho reflexivo, para a gente definir isso, a gente tem que ter um conjunto A, uma relação R em A. O fecho reflexivo em R, de R em A, é o que a gente complementa, é o conjunto dos pares XX que devem ser, que a gente acrescenta a R, tal que todo par XX esteja nele. Em outras palavras, é o conjunto R unido com o conjunto de pares XX, tal que X pertence a A. Vamos ver um exemplo aqui para ver se a gente entende um pouco melhor isso aqui. Suponha que o meu conjunto A seja o conjunto 1, 2, 3 e o conjunto R é o conjunto 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2. Para que essa função, obviamente, ela não é reflexiva. Por que ela não é reflexiva? Porque ela não tem os pares 2, 2 e 3, 3. Para que ela tenha para que ela tenha esses pares, eu preciso acrescentar nelas. E isso aqui ele vai me dar o fecho reflexivo de R. O fecho reflexivo de R, então, é o conjunto R unido com esse conjunto, o 1, o 2, 2 e o 3, 3. Note que no fecho reflexivo é um fecho é um conjunto, é uma relação um pouquinho maior do que R, acrescentando os elementos suficientes de tal maneira que tornem a relação reflexiva. Vamos pegar um outro exemplo. Suponha que R seja uma relação em Z e R é o conjunto de pares x, y pertencente a z ao quadrado, de tal maneira que x seja menor do que y. Note que qualquer par xx não pertence a essa relação. Por quê? Bom, porque x não pode ser menor do que x. Se eu for acrescentar
esses elementos para obter o fecho reflexivo de R. Então, o fecho reflexivo de R é o conjunto R unido com o XX, tal que X pertence a Z. Então, esse conjunto vai ser o conjunto XY pertencente a Z ao quadrado, de tal maneira que X é menor ou igual, quer dizer, além dos elementos que são menores do que Y, eu vou ter agora os elementos que são iguais a Y. Para a gente estudar o fecho simétrico, eu preciso de fazer uma definição adicional. Eu preciso definir a inversa de uma relação R. Então, dado um conjunto A e uma relação R em A, eu vou definir a relação inversa R menos 1 ao conjunto dos pares YX, tal que XY pertence a R. E eu vou dizer que esta é a inversa da relação R, que é R menos 1. O fecho simétrico de R, ele vai ser o conjunto R unido com o inverso o inverso da relação R. Em outras palavras, vai ser a relação que eu vou obter a partir de R, acrescentando alguns elementos a essa relação, de tal maneira a tornar essa relação uma relação simétrica. Por exemplo, suponha que eu tenha esse conjunto aqui, R é igual a 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2. Note que R não é simétrica. Por que R não é simétrica? Porque ele não tem o par 3, o par 2, 3. Embora ele tenha o par 3, 2, ele não tem o par 2, 3. Exceto por esse fato, essa relação R, se eu acrescentar esse elemento, ela se torna simétrica, né? Porque para esse elemento 1, 2, veja que eu tenho o elemento 2, 1. E porque eu tenho o elemento 2, 1, eu tenho 1, 2 também. E esse 1 nem conta, né? Então, o fecho simétrico de R, pela nossa definição, é o conjunto R, né? É a relação R, unido com a relação formada pelos elementos 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, que é o inverso, né? Que é o inverso de R. Essa relação, então, o fecho simétrico de R, ele fica sendo o R, acrescentando o termo 2, 3. Vamos ver mais um exemplo, né? Suponha que eu tenha a relação R igual a XY pertencente a Z ao quadrado, de tal maneira que X seja menor do que Y. O fecho simétrico de R é o conjunto, é a relação R unido com um conjunto formado pelos pares YX pertencente a Z ao quadrado. Esses dois pontos estão errados aqui, né? Tem que tirar isso daqui. Tal que X seja menor do que Y. Então, eu vou acrescentar esse conjunto, essa relação é o inverso de R. Então, a união desses dois conjuntos, a união dessas duas relações, a união dessas duas relações é a relação formada pelos pares XY pertencente a Z ao quadrado, tal que X seja menor do que Y, que isso daqui vem de R, ou X maior do que Y, que vem de R menos 1. Isso é igual ao conjunto de pares x e y pertencente a Z ao quadrado, tal que x seja diferente de y. Tudo bem? Vamos lá.
uma observação interessante é que não existe fecho antissimétrico. Dê uma pensada e veja que uma vez que eu tenha uma relação e que se ela não for antissimétrica, não importa aquilo que você acrescente a essa relação, note que ela vai permanecer não antissimétrica. Né? Se ela não é antissimétrica, se você acrescentar qualquer coisa, ela permanece não antissimétrica. Então não faz muito sentido a gente falar em fecho antissimétrico. Né? E o fecho transitivo? O fecho transitivo também a gente tem um algoritmo, né? Um algoritmo para obter o fecho transitivo. Note que a gente implicitamente descreveu um algoritmo para obter um fecho reflexivo, que seria acrescentar o conjunto de pares XX, né, tal que X pertence a A, e o fecho simétrico era acrescentar seria a união do conjunto R com a sua inversa. Né? O fecho transitivo, o fecho transitivo esse existe sim, mas ele é um pouquinho mais complicado computacionalmente de achar. Então, daqui até o final desses slides aqui sobre fecho, a gente vai se ocupar em contar para vocês como é que a gente pode descrever computacionalmente como é que a gente encontra o fecho transitivo. Para falar em fecho transitivo, eu tenho que falar em digrafo. Lembre que um digrafo ele é um conjunto de vértices, né, e um conjunto de arcos. Né? Então, suponha que eu tenha um conjunto A e uma relação R em A. Né? E aí eu vou definir o digrafo AR, ou seja, A ele vai ser o conjunto de vértices e R vai ser o conjunto das relações. Suponha que XY pertence a um caminho C de X para Y em D, né, nesse digrafo, é uma sequência de vértices. É a sequência de vértices V0, V1, V2 até Vn, onde V0 é igual a X e o Vn é igual a Y. E, para qualquer VI pertencente a A, VI menos 1, VI pertence a R. Em outras palavras, a gente pode visualmente identificar um caminho acompanhando as setas num digrafo, né? Então isso aqui fica sendo um caminho, né? Acompanhando as setas e a direção das setas. Então note que V0, V1, V2, Vn-1, Vn, ele é um caminho, né? Ele é um caminho se para cada par VI-1, VI pertencente a VI-1, VI, ele pertence a R. Então, V0, V1 é um elemento de R, V1, V2 é um elemento de R e assim por diante. Né? Eu vou dizer que o caminho é o caminho V0, V1 até Vn. E vou dizer que ele tem comprimento, o comprimento dele ele é N. Note que aqui na minha definição, um caminho de comprimento N, ele tem N mais 1 vértices e tem N arcos, né? Então, o comprimento de C é igual a N e eu vou identificar como C entre dois pipes o comprimento desse caminho C. Tudo bem? Vamos lá, então. Se o caminho é vazio, o meu N vai ser igual a 0. Esse é um caminho vazio. Se N é maior do que 0 e X for igual a Y, eu vou dizer que esse
esse é um ciclo ou um circuito? Bom, abusando da terminologia, às vezes a gente vai querer fazer essas definições, a gente vai querer falar sobre caminhos numa relação. Então, quando eu estiver falando de caminho em R, a gente está fazendo essa modelagem, né? A gente está pensando num digrafo, onde A é o conjunto de vértices e R esse é o conjunto de arcos. E a gente vai falar o mesmo caminho que a gente encontra nesse digrafo é o conjunto de elementos de R no qual a gente está se referindo. Exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que eu tenha esse digrafo ele representa uma relação, né? Representa uma relação que tem os pares 1, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Um caminho nesse digrafo, um caminho, aqui eu peguei um exemplo de um caminho, é o caminho 1, 4, 5, 3, 3. Note que eu vou acompanhar aqui, ó. 1, 4, 5, 3, 3. Tá? E eu posso representar esse caminho ou pelos seus vértices, ou pela sequência de seus vértices, ou pelas arestas. É um caminho de comprimento 4, né? Então, vamos dar uma pintada aqui nesses elementos aqui, olha. Note que aqui, esse caminho aqui, eu posso olhar como uma sequência de vértices, né? As setas elas vão acompanhando esse caminho e obedecendo a direção das setas. Um teorema bastante importante aí, que vai ajudar a gente a encontrar o fecho transitivo, ele conta para a gente o seguinte: dado um conjunto A e uma relação R em A, x e y pertencente a A e n maior ou igual a 1, eu vou dizer que existe um caminho C de x a y em R, um caminho de comprimento n, C e somente C, x se relaciona com y em Rn. Lembra que Rn é a composição de R, né? Pega o vídeo passado lá e dá uma olhada para ver o que significa Rn. Rn é a composição, é uma sequência de composições aí. Vamos ver como é que é feito isso aqui. Isso aqui é uma prova por indução em N, né? Para N igual a 1 vale porque o caminho XY ele é igual a 1 em R, C e somente C. X se relaciona com R, X se relaciona com Y em R, ou seja, X se relaciona com Y em R1. Claro, né? Agora suponha que N seja maior do que 1 e que, por hipótese de indução, existe um caminho C de X a um vértice Z, qualquer do grafo, né? Qualquer do digrafo, existe um caminho C de X a Z em R com comprimento n-1, C e somente C, X se relaciona com Z na relação R elevado a n-1. Essa é a minha hipótese de indução. E eu vou mostrar para vocês que se eu assumir isso como hipótese, então também vale, essa mesma propriedade, ele vale para caminhos de comprimento N. Então vamos supor que, vamos pegar um caminho N maior do que 1 e suponha que existe um caminho de X a Y em R de comprimento N. Bom, existe esse caminho, C e somente C, eu vou ter um caminho que vai de X até algum Z,
um caminho de comprimento n-1 que vai de x a z, e z se relaciona com y. Bom, se z se relaciona com y, significa que tem uma aresta, né? Tem um arco ligando z com y. Por hipótese de indução, então existe um caminho de x a y em R de comprimento n, né? Agora vamos trocar aqui o lado direito aqui desse C e somente C. Se existe Z pertencente a R, tal que existe um caminho de x a z em R de comprimento n-1, então existe Z pertencente a tal que x se relaciona com z na relação R-1. Essa é a minha hipótese de indução, né? E esse outro aqui eu copiei, né? E x se relaciona com y. Agora, note que se x se relaciona com z na relação R elevado a n-1 e z se relaciona com y em R, então em Rn o que acontece? Em Rn, x se relaciona com y. Logo, existe um caminho de x a y em R de comprimento n, C e somente C, x se relaciona com y em Rn. Tudo bem? Vejamos então a relação de conectividade, uma relação de conectividade R estrela. O que é o R estrela? Dado um conjunto A e uma relação R em A, o meu R estrela é o par XY, tal que existe um caminho de x a y em R. E ele é chamado, esse R estrela, de relação de conectividade de R. Claro, pelo teorema 2, nós temos que R estrela é a união de todos os R's. De R1, R2, R até Rn. Então, vejamos o seguinte teorema, o teorema 3. O fecho transitivo de uma relação R, ele é igual à relação de conectividade R estrela. Bom, se eu conseguir mostrar esse teorema 3, eu já acabei de descobrir como é que eu acho o meu fecho transitivo. Basta, tendo uma relação, eu vou encontrando sucessivamente o R2, o R3, até o até Rn, né? E não precisa ser N maior do que, digamos, a quantidade de vértices que tem o grafo, porque todo caminho, se eu tenho um vértice que se liga ao outro no grafo, ele vai ter um caminho no máximo tamanho n aí, né? Então, esse teorema 3, ele pode ser usado para encontrar esses caras aqui, o R2, o R3 até o Rn, para determinar o R estrela. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo para ver se a gente entende aqui, né? Suponha que eu tenho um R, e aí eu quero achar a relação de conectividade, eu quero achar o fecho transitivo de R. Então, aqui eu faço assim, eu vou lá e acho o R2. Como é que eu faço para achar o R2? Depois eu faço para achar o R3 e o R4. Como é que eu faço para achar o R2? O R2 eu faço achando o R1, bola R, né? Ele mantém todos esses elementos, exceto o 4.2, que ele substitui pelo 4.3.
depois eu acho o R3, depois eu acho o R4, e depois eu falo assim, bom, eu posso parar agora, né? Ainda posso achar o R5, mas eu já posso parar porque a partir do momento que eu aplico bola R e não muda mais a relação, significa que dos demais, todos os outros RIs maiores do que aquele RJ que eu encontrei, eles vão ser os mesmos, as mesmas relações. Então, R4 é igual a R5, R6. Então, eu posso achar o fecho transitivo, ele vai ser esse R estrela, que é igual a R1, unido com R2, unido com R3, unido com R4. E, bom, poderia colocar R5, R6, mas como eles são os mesmos, eu não preciso repetir esses caras aí, né? E aí eu vou ver que eu só vou acrescentar aqui a relação R, o par 4,1, o par 4,2 e o par 3,1, o 4,1 e o 4,2. Bom, no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre relações de equivalência.